Diferente do Brasil, onde o governo só sabe distribuir direitos e iludir o povo com bolsas, a China é um gigante que despertou. Libertou a economia do comunismo, fez um planejamento de longo prazo, geraram uma roda positiva de produção que serve de exemplo para todo o país que não chegou no primeiro mundo. E esse é o tema principal do nosso entrevistado de hoje. Na verdade, Dr. Silvio Percivo é mais que economista e professor da Uni. É um estudioso permanente. Dialogar com ele é aprender. E porque gostamos de aprender, antecipamos que ele será nosso convidado outras vezes. Por causa desses seus reconhecidos valores, hoje queremos aprender sobre a China. Porque além de estudá-la, ele visitou aquele país que era, há 30 anos, muito mais pobre que o Brasil. E hoje nos dá um show em vários setores. Olá, o Mais Rondônia hoje entrevista Silvio Percivo. Ele que é doutor em desenvolvimento sustentável, professor da Uni em economia internacional, vai bater um papo conosco hoje sobre China e assuntos diversos. Você vai gostar. Começamos a falar sobre China ou sobre Brasil? O que o senhor prefere? Não, vou falar sobre a China, porque a China é o assunto do momento. E, na realidade, é interessantíssimo a gente, primeiro, dar uma ideia de como é uma sociedade completamente diferente. A China começa a ser diferente pelo fato de que lá você jamais se sente sozinho, você está sempre cercado por muita gente. É um ambiente muito diferente do nosso. Foi positivo? Ou seja, além da impressão de grandiosidade que a China impõe ao mundo todo, mesmo quem não vai lá, até quem vê a China por foto e filme, fica impressionado. Mas a sua visita na China, ainda que tenha sido na década de 90, o impressionou muito? Não, impressiona muito porque é uma sociedade completamente diferente. Embora embora a China seja um país gigantesco, as cidades elas são muito reduzidas. Você tem apartamentos. E tem uma coisa mais, por exemplo, hoje já é diferente, você já tem hotéis com banheiros. Naquela época, os banheiros eram coletivos, você ia lá fazer qualquer necessidade junto com um monte de gente. É mesmo? Os quartos de hotéis não tinham banheiros. Não, e vai continuar a ser comum durante muito tempo. As pessoas lá tomam banho públicos. É mesmo? Ou seja, essas casas já são pequenas e não tem banheiro. Ou seja, tem banheiros tipo banheiros em bairros? Seriam mais ou menos assim? Não, são banheiros, por exemplo, se você está na edifício, tem um banheiro comum para todo mundo. Sei. Se você está num coisa, você tem... Numa área pública, lá tem banheiro. Tem banheiro. E a pessoa não só usa o mictório, mas também pode tomar banho, também tem chuveiro, também tem... Não, eles não têm, por exemplo, os nossos pruridos de coisa. Por exemplo, uma coisa espantosa, por exemplo, em Xangai, que eu vi, é o cara fazer as suas necessidades, pegar as necessidades na mão e levar para botar numa planta. Isso é meio uma coisa... Mas é numa área rural ou numa área... urbana. Na área urbana. Ou seja, numa metrópole como... Isso não é uma coisa espantosa. Não é? Não. Ele não tem o nojo que a gente tem das fezes, etc. e tal. E não é um hábito nojento. Exatamente. É diferente, por exemplo, na Índia existe uma coisa de sujeira mesmo. Lá não, lá eles são limpos. Mas existe isso é um avanço, né? Isso é uma coisa natural para eles, entendeu? Eles acham que devem reaproveitar tudo. A dificuldade deles faz com que eles vejam isso como uma coisa natural. Exatamente, ou seja, com outros olhos. Ou seja, enxergue aquilo de então uma aquilo maneira... ali é adubo. Então ele vai usar na planta, vai usar na... Que coisa impressionante. Impressionante. E isso, eu digo, passado não, isso é uma cultura. Então, é uma cultura, ou seja, não é algo que não é uma moda, né? Não é um modismo. Não deve ter mudado muito. Com certeza. Não deve ter mudado muito. Até porque a necessidade de reaproveitar e de se... Continua. É uma sociedade com 1,3 bilhão de pessoas.
Então elas têm que achar formas de sobrevivência. Eles têm que ser muito criativos. Tem que ser muito... Tem que ser criativo. Não, o cara come formiga, Grilo. come grilo, come barata, come o que tudo. puder. Na verdade, o prato de lá é o chamado pato laqueado, que é um negócio que é quase um... Que é o pato de Pequim, né? Aquele famoso pato de Pequim. Que é uma coisa, é um prato, vamos dizer, sofisticado. Mas só quem pode vai comer aquilo, não é a coisa da população. A massa come o que pode. O centro da China continua a ser quase medieval. Ainda é. Ainda é medieval. A área urbanizada da China são 400 milhões de habitantes. De habitantes. Essa é a parte que se relaciona com o resto do mundo. Mas ela ainda assim se relaciona mediada. Ou seja, se você chegar na China, você não consegue andar por onde você quer. Alguém vai te guiar. E os chineses, que são grandes turistas internacionais, eles vão ser também mediados. Alguém traz os chineses. Você não fala diretamente com o chinês sem intermediação. Porque é um governo coletivo. Mas existe ou seja, o chinês, quando viaja pelo mundo, ele viaja guiado por conta da língua. Ok, mas é um controle ou não? Ele viaja livre? Controle. Há um controle. Veja, o que é impensável para a gente aqui. Sim, exatamente. É o seguinte, é que eles, por exemplo, eles têm um sistema coletivizado. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente está aqui na Pinheiro Machado. A Pinheiro Machado é uma avenida grande, né? Lá, se tiver uma avenida do tamanho da Pinheiro Machado, vai ser dividido em 4. Aí tem um inspetor. E cada pessoa tem sua cadernetinha e tem um inspetor. Você só sai registrando para onde vai e tem que chegar com o teu inspetor e dizer para onde você vai. Então, isso no dia a dia. No dia a dia. Ou seja, nós aqui que saímos de casa de manhã para ir para o banco... Você pode sair, voltar, etc. Não existe. Não existe. Mas lá tudo é controlado. Ou seja, até uma atividade tão simples como essa, de sair de casa para ir na drogaria, ela é controlada. É, claro. Ela tem que passar por um... Veja. Por um supervisor. Isso parece uma coisa... De outro mundo. De outro mundo. Mas uma coisa de outro mundo é o seguinte, hoje... por exemplo, a gente chega na sexta-feira, larga tudo, tem um sábado e domingo. E fica todo mundo solto. Isso não existe na China. Pela quantidade de gente, eles dividem em 7. Aí, por exemplo, uma sétima parte folga na segunda, uma sétima parte na terça, uma sétima parte na quarta, uma sétima parte na quinta, sétima parte na sexta, porque se largar todo mundo, vira um caos. Não tem sistema de ônibus, não tem restaurante, não tem nada para atender todo mundo. Então, ou seja, na verdade, e é organizado de que forma? Ou seja, o que determina essa... Bom, seria como o que determina é o governo. Então, não, mas o que causa, ou seja, a pessoa para estar na segunda-feira, com a folga na segunda-feira, o que ela precisa ter? Ela não... Peraí, não é ela precisa ter, o governo determina, você... Então, na mesma casa pode ter pessoas que folgam em dias totalmente distintos. Pode. Tá. Seria como a gente pensar, então, no rodízio de São Paulo. O rodízio de veículos. Um rodízio, placas terminadas com CPF, terminado com algum número, folga na sexta. Assim como eles controlam, por exemplo, agora estão permitindo até 2 filhos, dependendo da circunstância. Mas antes só podia ter um. Aí o pessoal queria ter um... Tinha que pagar, tem que pagar, né? Quer ter que tem que pagar. Como não tem dinheiro, aí tem que abortar ou então fugir. Não abortar não. O pessoal até matava o filho, porque quando não queria mulher. Que não pode, né? Que se o segundo filho ainda fosse mulher, ainda era pior ainda, né? Já tinha um controle de ter só até 2 filhos, pagando pelo segundo, né? E se fosse mulher, então, era como se fosse um azar. Não, qualquer... Teu segundo. Mas se fosse um menino ainda... Mesmo a mulher no primeiro era um azar. Porque, porque não é... Assim... Porque, na verdade, é o seguinte, é uma sociedade patriarcal. Então... E aonde, então, o homem é como se fosse a força de trabalho? É a força de trabalho.
E é o que mantém a casa. É o que mantém a casa. Mas também é número que 70% dos financiamentos ou da contribuição para a casa própria na China vem da mulher. Ainda que os contratos formalmente sejam em nome dos homens. Porque as mulheres então aceitam esse tipo de condição para casar, ou seja, para estar casada. Mas elas são então já uma força também trabalhadora, né? Ou seja, ela também... Não, elas são uma força trabalhadora, mas ganham também menos. Ganham menos também. Exato. Já é uma mão de obra barata, até mesmo masculina. E a feminina, menos ainda. Menos ainda. Tá. Vendo esse cenário aí, falando de família, também, agora há pouco tempo, acho que final do ano passado para cá, o governo chinês começou a fazer propagandas incentivando as mulheres a casar logo, a casar mais cedo. Para que as mulheres não escolhessem muito. E isso causou controvérsia em várias partes do mundo. Sociólogos e consultores de todo tipo exprimiram suas opiniões. Qual é a visão do governo? Porque o governo, então, agora incentiva o casamento mais cedo e incentiva o casamento, Não, ou seja... Você tem que ver o seguinte, por exemplo, essa revolução chinesa... O que seria tipo uma revolução... É de 30 anos para cá. É o Deng Xiaoping que disse que enriquecer é glorioso. Ele foi nos Estados Unidos e viu a defasagem em relação à modernidade. Aí ele resolveu modificar. Quer dizer, ele resolveu fazer o que eles falam que são dois tipos de desenvolvimento. O desenvolvimento antigo, que era o desenvolvimento comunista, de você dar o que comer para todo mundo, e o desenvolvimento moderno, que é capitalista. Mas isso só é feito através de 5 grandes centros. Quer dizer, na verdade, você tem talvez aí 280 milhões de pessoas que estão... 4 grandes províncias... Que é o que de fato gera tudo isso. Gera tudo isso. Não recebe a tecnologia estrangeira, obrigatoriamente, por exemplo, vai a Embraer produzir avião lá. Aí 50% é do chinês, 50% é dela. Eles produzem avião para vender para fora. Aí você tem a agilidade, você tem baixo custo, mas a tecnologia, ou seja, os PhDs estão lá dentro, deixando tecnologia lá também. Né? Também, Ou seja, não, eles aprenderam muito. Antes, produto chinês, como já foi japonês, era sem qualidade. Hoje tudo tem qualidade. Que é onde o Japão também mudou muito, né? O Japão hoje é referência em qualidade. Referência. Mas a China também está passando por isso. Exato. Na agricultura, indo para o campo, mudando um pouquinho o rumo, apenas 10% é cultivável da terra na China. Então quer dizer que a China precisa do resto do mundo para alimentar. Comer. Para alimentar aquele monte. Ele está se alimentando do Brasil. Aquele monte de boca que tem lá. Está se alimentando do Brasil, em grande parte. Então... Está se alimentando da Argentina, está se alimentando dos Estados Unidos. Sim. Isso. Então, assim, a gente acaba ficando um pouco... tendo que assumir aquela... Na época do Código Florestal, quando da aprovação do Código, se falou e muita gente no Brasil ficou indignada porque então nos Estados Unidos afirmaram, fizeram uma política, uma propaganda, floresta lá, né? Ou seja, floresta no Brasil e fazendas aqui. Ou seja, em inglês seria farm here, forest there, né? Ou seja, no Brasil se manter a floresta para não desmatar. E nos Estados Unidos ter as fazendas, produzindo alimento. Então a ideia era essa. E isso, diferente, ou seja, nós estamos como fazenda, produzindo, ou seja, só vendendo commodities, né? Ou seja, milho, soja, arroz, laranja e o que? Ferro também, muito, né? Muito minério de ferro. Suco de laranja. Na verdade é o seguinte... Mas isso deverá ser sempre assim? Ou seja, o Brasil não passará ou seja, commodity para industrializado, para vender
algo pronto? Não, nós temos que nos conformar com isso ou... Não, isso é um atraso. Na verdade, nós voltamos com, principalmente com esses dois últimos governos PT, à década de 50, como nós somos agrário exportador. Exatamente. Né? Veja, evidentemente que era um processo que já acontecia antes. Sim, natural. Mas eles agravaram, porque é o seguinte, aumentou o emprego, tudo bem, mas aumentou o emprego de baixa renda. Quer dizer, na verdade, não se... Por exemplo, as pessoas que pensam, elas não estão sendo bem pagas no Brasil. Então, o que acontece é o seguinte, cada vez mais o mundo vai ser gerido pelas pessoas que pensam. O que os Estados Unidos investiu muito, o que a China vem investindo Está investindo, a Índia, Coreia. E o então, Brasil veja, não. O Brasil não. O Brasil faz a porcaria do discurso da educação, mas não educa a sua gente. Sim. Entende? Uhum. Então, a porcaria desse país não vai melhorar enquanto não educar. Enquanto, por exemplo, a gente está numa universidade, para poder dar uma aula, a gente tem que chegar com um lápis na mão e escrever na lousa. Isso é impensável. Nós estamos na época da imagem, da tecnologia, a gente teria que estar orientando nossos alunos, passando filme, botando ele na internet, fazendo ele ver as coisas. Mas a nossa universidade hoje, as nossas escolas, tudo é do século XIX, tá entendendo? Então, o cara gasta uma fortuna, como o Lula fez, criando universidade de porcaria, para fazer grandes prédios, e não investe no professor. O capital humano. No capital humano. Professor é considerado uma porcaria. O cara deu 20 e poucos % em 4 anos. O cara vai recebendo, ele não consegue nem comprar livro. Não tem. E ainda persegue quando o cara se move para fazer alguma coisa. Se ele sair da redomazinha, ele já é perseguido. Quando o cara tem que ser prático, tá no mercado, virando, etc. Tal, aí o cara é perseguido. Bom, Silvio, eu queria agradecer a sua presença no Mais Rondônia, seu tempo. Nossa conversa já levou bastante tempo e o que vocês estão vendo são as melhores partes de uma conversa. Com certeza levaria mais e outras vezes, com certeza, vamos lhe convidar para estar aqui com a gente de novo, podendo expor seus pensamentos, suas ideias e debater um pouquinho. Você sabe que é sempre um prazer com você e estar no Mais Rondônia, que eu sei, hoje é uma referência em termos de programa de televisão do estado de Rondônia. Obrigado.